E sem mais delongas, que é para conseguirmos compensar o tempo que perdemos, vou dar a palavra ao moderador do painel, Dr. Hermenegildo Guilás, que é para dar seguimento ao programa. O painel, permitam-me só fazer uma apresentação breve. O painel é composto pelo Dr. Celso Timana, advogado, e pelo Dr. Telmo Freira, igualmente advogado, moderado pelo Dr. Hermenegildo Galassi. Obrigado. Muito obrigado, mestre de cerimônia, doutor Hermenegildo. O nosso painel tem como tema marketing jurídico, estratégia e limites. Essa questão do marketing jurídico já tem estado em voga há algum tempo, não muito tratada, pelo menos de forma profícua aqui no nosso ordenamento jurídico, havendo por isso necessidade de nós fazermos essa abordagem e discutirmos as estratégias e os limites do marketing jurídico ao nível do nosso regime jurídico e com as limitações específicas que o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados traz. Para o efeito, temos aqui, conforme já foram apresentados, os colegas Celso Lucas Timane e Telmo Ferreira, que são advogados, que vão abordar este tema em duas partes. Temos a primeira parte que vai ser abordada pelo Dr. Telmo, que é referente ao conceito. Desculpa. A primeira parte vai ser abordada pelo Dr. Celso, que é referente ao conceito jurídico e estratégias e limites de marketing. O segundo tema, a segunda parte será abordada pelo Dr. Termo, que é referente a uma análise comparativa do marketing jurídico em relação aos outros, Moçambique em relação aos outros países. Sem mais delongas, Dr. Celso, pode tomar o pódio. Boa tarde a todos. Especial saudação ao nosso ilustre bastonário que se juntou a nós e aos todos os colegas que estão na plataforma Zoom. Marketing jurídico é um termo novo para muitos de nós e dificilmente podemos falar de marketing jurídico sem necessariamente falar de publicidade na advocacia. Ao contrário do marketing jurídico, a publicidade na advocacia está devidamente regulada pelos estatutos da Ordem dos Advogados, concretamente no artigo 78, e ela estatui em geral, em regra geral, que está vedada ao advogado a realização da publicidade. No entanto, a própria publicidade carece ainda de jurisprudência. E até aqui tem mostrado um tema que divide muitas opiniões na classe. E é compreensível a divergência das opiniões devido aos limites impostos pelos estatutos e a necessidade dos advogados darem a conhecer sobre si e os seus serviços. Sem dúvida, existe uma linha muito tênue entre o que se pode fazer e o que se tem estado a fazer. Até então, que eu saiba, temos apenas um parecer do Conselho Jurisdicional, o parecer número 1/2020, que de alguma forma veio colocar balizas daquilo que pode ser publicidade versus estratégia de marketing jurídico e limites. Facilmente podemos concluir, através dos estatutos e o parecer acima referido, que não obstante a proibição da publicidade, o advogado e a sociedade dos advogados podem dar informações sobre si e seus serviços, no entanto, respeitando os deveres deontológicos do advogado, assim como das normas legais sobre a publicidade e a concorrência. É importante referir que a publicidade
para os advogados, ela tem um caráter meramente informativo e não deve extrapolar o que está estatuído, nomeadamente nos artigos 2 e 3, dos números 2 e 3 do artigo 78 dos estatutos. Isto é, nós como advogados não podemos fazer propaganda, aquela de distribuir folhetos, aquela de distribuir, de fazer publicidade nas rádios, etc, etc. Bom, era necessário fazer esta breve introdução, falando da publicidade, antes do tema que me foi proposto trazer. Falando de marketing jurídico, eu já havia feito referência anteriormente que carecemos de regulamentação no nosso ordenamento nacional referente ao marketing jurídico, o que torna o assunto desconhecido no nosso seio. No entanto, passo a fazer a referência ao provimento 205/2021 da Ordem dos Advogados do Brasil, que regulamenta a publicidade na advocacia, a fim de adequar o marketing jurídico aos avanços sociais e tecnológicos. Este provimento define o marketing jurídico como especialização de marketing destinada aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia. Na senda do mesmo provimento, ele traz igualmente uma definição muito interessante, que é a definição de marketing de conteúdos jurídicos. E ela é definida como sendo uma estratégia de marketing que se utiliza na criação e divulgação de conteúdos jurídicos disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação voltada para informar o público e para a consolidação profissional do advogado e do escritório de advocacia. Isto faz-me voltar um pouco para a questão do parecer emitido pelo nosso Conselho Jurisdicional, em que um colega dava a conhecer os seus serviços pela plataforma Facebook. Então, eu me recordo que na altura isso gerou um debate do que é que se podia fazer, quais eram os limites, se aquilo é publicidade, se aquilo se insere como uma estratégia de marketing jurídico. Na verdade, existe uma necessidade do advogado, assim como do próprio escritório de advogados, trabalhar na sua marca. E nós somos chamados também a acompanhar a evolução do mercado em geral. Há que encarar um escritório de advogados como uma empresa. Há que encarar os advogados como empreendedores. E como qualquer outro negócio, nós temos como objetivo fazer vendas, né? Entre aspas, nós precisamos de vender para sobreviver no mercado. E não é possível vender sem nos fazer conhecer, sem nos fazer conhecer os nossos serviços. É aqui que poderíamos ou devemos trabalhar naquilo que é o nosso marketing jurídico. Agora, como é que é feito na prática o marketing jurídico? Existem várias estratégias. Como podem perceber pelo próprio tema, marketing jurídico é uma especialização, é da área do marketing. Então, não vamos esperar que um simples advogado como eu saiba profundamente de estratégias relativamente a um tópico de ciências de comunicação, que é o marketing. No entanto, por esta ser peculiar e ter o dever de respeitar certos limites profissionais e deontológicos, é importante que ela seja feita por advogados. Algumas estratégicas comumente usadas são marketing jurídico digital.
Isto é, a presença do advogado, da sociedade dos advogados em plataformas online. Por exemplo, a criação de um website funcional, um website que, não extrapolando o previsto no artigo 72, número 1 e 2, faça uma breve apresentação do escritório, das áreas em que o escritório opera, assim como das valências dos próprios advogados e etc. Então, é preciso que nós, como advogados, nos façamos conhecer, que a gente tenha domínio dessas plataformas online. Temos um LinkedIn, temos grupos de WhatsApp, não grupos de WhatsApp feitos de advogados para advogados. Não se pode fazer publicidade para concorrentes. No entanto, podemos criar conteúdos, palestras, artigos jurídicos que devem ser orientadas pelo caráter técnico, informativo, sem divulgação concreta dos resultados obtidos, sem nomeação dos clientes e sem falar, obviamente, dos honorários, assim como de tudo aquilo que possa estar a extrapolar aquilo que são os limites de ética e deontologia do advogado. Os advogados podem se fazer conhecer através de uma estratégia de marketing jurídico virada nas lives, nas redes sociais e YouTube, trazendo temas pertinentes para a sociedade, temas pertinentes para o mercado, que possam, de alguma forma, incitar possíveis constituintes. No entanto, é também permitido fazer um marketing, digamos, visual, não é? Pastas, materiais de escritório, com apenas a denominação do escritório, endereço, e-mail, telefone, etc, etc. É importante que também nós, como advogados, comecemos a nos internacionalizar. E como é que a gente faz essa internacionalização? Nós temos que procurar saber o que é que existe a nível nacional, a nível regional, a nível internacional, de organismos, né? De advogados, de organismos que debatam temas jurídicos pertinentes de nível comercial e dentre outros vários fóruns, né? De forma geral, assuntos jurídicos da atualidade. Então, nós temos que procurar saber o que é que os outros estão a fazer, sempre limitando-se ao que está estatuído como segredo profissional e nossa ética deontologia que nos é exigida como advogados. Nesta senda, a minha proposta para o atual elenco da Ordem dos Advogados seria de, durante este processo de revisão dos estatutos da Ordem dos Advogados, o tema publicidade deveria ser amplamente debatido. Devíamos ter em consideração aquilo que é o mercado jurídico dos países vizinhos, como é que eles fazem a publicidade, como é que nós estamos a fazer a publicidade. Muitas das vezes, a gente sabe, infelizmente tem estado a acontecer que muitos dos escritórios que têm estado a dar suporte aos grandes projetos que nós temos de gás e petróleo não são escritórios nacionais. Esses escritórios têm usado publicidade em nome do nosso país, dos recursos que nós temos, e internacionalmente fazem
publicidade, mas nós internamente não podemos fazer a publicidade. Então, há aqui uma necessidade de nós, os advogados, ao estarmos a rever a nossa, os nossos estatutos relativamente à publicidade, temos que ter em conta o que é que se está a fazer, principalmente nos países circunvizinhos, né, que são de uma outra tradição de sistema jurídico. Então, a minha proposta é que nesta revisão a gente fale abertamente, a gente discuta abertamente sobre a necessidade de a gente ter que alargar aquilo que são as prerrogativas do advogado no concernente à publicidade. Eu proponho igualmente a criação de uma comissão de marketing jurídico que tenha como principal objetivo a formação principalmente do jovem advogado, assim como de outros advogados. Podia-se colocar nesta comissão igualmente a tarefa de formar os advogados em matéria de gestão, de escritório, etc. etc. São instrumentos que muitos de nós, quando saímos da faculdade, quando saímos da ordem, não temos, não sabe como é que funciona um escritório de advogados. Muitas das vezes não sabemos como é que a gente tem que organizar uma pasta. Então, é preciso que a ordem crie esse tipo de formações de forma a dar possibilidades ao jovem advogado a saber de onde começar, não apenas como advogado, mas também como empreendedor na área da advocacia. Não podemos nunca separar essas duas águas, principalmente para aquele que quer começar por conta própria. Não só são necessários conhecimentos jurídicos, mas também são necessários conhecimentos de gestão, de marketing jurídico, de como fazer o que os outros estão a fazer, sem violação da ética e deontologia profissional. Portanto, eu termino por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, doutor Celso, pelas notas. Pode-se fazer ao lugar. Vou convidar neste momento o doutor Telmo Ferreira para apresentar a segunda parte referente ao nosso tempo. Ora, muito boa tarde a todos. Bom, eu antes de mais gostaria de começar a citar a todos. Hoje é o dia do advogado e, portanto, todos os advogados estão de parabéns. Todos nós estamos de parabéns. Depois gostaria de citar também aqui, cumprimentar os parceiros de painel, citar a Ordem dos Advogados pela iniciativa de proporcionar estes debates, de pensarmos um bocadinho sobre a nossa realidade aqui em Moçambique, discuti-la e pronto, e ajudar a desenvolvê-la. Bom, relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, eu não percebo nada de marketing, não. Para aqueles que não me conhecem, eu sou um advogado, a minha área de prática é direito comercial e de um pouco tudo que está relacionado com direito comercial, governação societária, aquisições, fusões e por aí fora. No entanto, eu sou também sócio de um escritório de advogados e também ajudo a gerir esse escritório e, como tal, tudo que diz respeito à atividade empresarial desse escritório de advogados, porque nós somos escritório na forma de sociedade empresarial e, portanto, tudo que diz respeito à atividade do escritório, eu tenho especial interesse e, portanto, o marketing é uma das coisas em que eu tenho interesse. O marketing porquê? Porque o marketing é a forma de nós nos darmos a conhecer, ao mercado, nos darmos a conhecer aos clientes, aos nossos potenciais clientes, de darmos a conhecer quem somos, aquilo que fazemos,
e, portanto, quais são as nossas capacidades e por aí fora. Isto tem a ver necessariamente com a publicidade regulada, conforme o colega Celso já mencionou, regulada no artigo 78 do Estatuto da Ordem dos Advogados, e eu gostaria, sobre o artigo 68, eu gostaria de dizer o seguinte: eu concordo com o essencial do que está no artigo 78, ou seja, eu concordo que a nossa publicidade tem que ser objetiva, factual, verdadeira. Ela não, tem que evitar comparações com os demais advogados, ou seja, não devemos dizer eu sou melhor do que o colega. Portanto, eu concordo com esses princípios que, aliás, eu falarei daqui a pouco, que, aliás, são princípios que também estão refletidos em outras jurisdições. Nomeadamente, eu tive a olhar um bocadinho para a África do Sul, tive a olhar para o Brasil e para Portugal, e estes princípios estão lá consagrados também. Eu gostaria de falar um pouco, ou aprofundar um bocadinho mais a linha M do número 2 do artigo 78. E eu vou-vos dizer porquê. Nós, como escritórios de advogados, trabalhamos com clientes nacionais e procuramos também trabalhar com clientes internacionais. Eles têm interesses em Moçambique e, portanto, nós procuramos trabalhar com eles. Uma das formas eficazes que temos de nos dar a conhecer perante clientes e potenciais clientes, e não só, é através de revistas especializadas na matéria. Eu vou dar 3 exemplos: a Chamber and Partners, a Legal 500 e a ILFR. São revistas internacionais que investigam o trabalho que é feito por advogados no mundo inteiro. Eles fazem um ranking, eles identificam as capacidades dos advogados. Isso para nós é importante, porque se formos bem classificados por essas revistas, vamos ser destacados por essas revistas, e qualquer interessado, quer seja em Moçambique ou fora de Moçambique, que queira saber quem é que em Moçambique faz bem direito societário, ou quem é que em Moçambique faz bem direito público, vai à revista e vai lá constar alguma informação sobre isso. Não quer dizer que aquilo que está refletido nessas revistas seja completamente verdadeiro, mas é uma referência que existe e que é respeitada por muitos escritórios e por muitas entidades pelo mundo fora. Nós, para sermos classificados por essas revistas, nós temos que responder a questionários. E uma das coisas importantes para essas revistas é saber o que é que nós fazemos. O que é que tu fazes, mas não só em termos de práticas, ou seja, não só em termos de temos advogados que tratam desta matéria ou daquela. Eles querem saber o que é que de facto tu fizeste sobre essa matéria. E sobre um regime de confidencialidade, nós divulgamos, sujeito a um acordo de confidencialidade, nós divulgamos algumas matérias. Divulgamos, que nunca são publicitadas, mas falamos com os representantes dessas revistas sobre algumas atividades que desenvolvemos na nossa atividade. A assessoria jurídica que demos num determinado projeto. E, portanto, isso são fatores muito importantes para a classificação. Isto quer dizer também que para as revistas que classificam os advogados é importante saber o que é que eles fizeram, quem são os clientes dos advogados, quais são os projetos em que os advogados trabalham. Nós somos classificados por essa revista conforme muitos outros escritórios aqui em Moçambique o são. Isto, no fundo, para dizer o quê? De facto, é importante para uma empresa multinacional que quer contratar um advogado em Moçambique, é importante saber se esse advogado tem experiência a lidar com determinadas realidades.
E, portanto, isto vai de encontro, então, àquilo que eu quero referir-me sobre a linha M do número 2 do artigo 78. Eu vou ler o corpo do artigo e depois a linha M, passar diretamente à linha M. Então, o número 2 do artigo 78 diz o seguinte: o advogado, as sociedades de advogados e todas as instituições autorizadas a praticar a praticar os próprios atos próprios de advogado podem divulgar informação da sua atividade profissional de forma objetiva e verdadeira, no rigoroso respeito dos seus deveres deontológicos, do segredo profissional e das normas legais sobre a publicidade e concorrência. Entende-se designadamente por informação objetiva, e depois vem um rol exemplificativo daquilo que é considerado informação objetiva, e a última linha é a linha M, que diz a menção de assuntos profissionais que integrem o currículo profissional do advogado e em que tenha intervido, não podendo ser feita referência ao nome do constituinte, salvo autorização deste, se tal divulgação for considerada essencial para o exercício da profissão em determinada situação, mediante prévia deliberação do Conselho Nacional. Ora bem, para nós o marketing é importante, nós precisamos de... E interessa-nos, às vezes interessa-nos dar a conhecer aquilo que fizemos, os clientes com quem trabalhamos, porque isso dá-nos credibilidade. E então esta linha para nós é muito importante, sendo certo que, como disse, concordamos de forma genérica com os demais limites da publicidade. Sobre esta matéria da linha M, eu fui analisar legislação da África do Sul, do Brasil e de Portugal. E não vou estar aqui a repetir ou a ler aquilo que encontrei. O que posso dizer é que os princípios são regulados de forma muito semelhante, só que relativamente à linha M, eles são um pouco mais brandos. E em especial, aquilo que, com todo respeito pela Ordem dos Advogados, e eu acho que sim, que o Conselho Nacional tem uma palavra a dizer e, portanto, deve supervisionar, fiscalizar, portanto, a prática publicitária dos advogados. Mas há aqui uma questão que é, no dia-a-dia podem haver situações, tendo em consideração a velocidade com que a comunicação social hoje se propaga, podem haver situações de urgentemente sair em defesa do cliente, de urgentemente prestar esclarecimentos sobre uma determinada situação em que o cliente é posto em causa. E para este tipo de situações, ter que pedir um parecer, uma autorização ao Conselho Nacional, e o Conselho Nacional, de entre tudo o mais que tem para fazer, ter que responder a isto, pode-se perder o efeito útil da defesa do cliente. E, portanto, esta autorização ao Conselho Nacional, prévia, porque tem que ser uma autorização prévia, ela não consta no direito comparado que eu analisei. Não quer dizer que o Conselho Nacional deixe de fiscalizar, de supervisionar. Não, deve intervir, deve estar lá para fiscalizar. Agora, pedir uma autorização prévia para determinado tipo de situações, lá está, acho que há o perigo aqui de perdermos o efeito útil da intervenção. Por outro lado, em todo o direito comparado que eu analisei, falar de clientes só mediante a autorização do cliente, e portanto acho que isso deve-se manter, porque não devemos nós estar a falar de um cliente sem que o cliente nos dê autorização para isso. Mas desde que tenhamos essa autorização e desde que respeitando outras limitações, eu acho que nós deveríamos poder fazê-lo. E eu vou-vos dar alguns exemplos do que está a acontecer, aquilo que é a minha percepção do que está a acontecer em Moçambique e porque que nós deveríamos poder fazê-los. Existem, hoje em dia, penso que é do conhecimento de todos, que existem advogados, escritórios de outros países com interesses em Moçambique, com parcerias com escritórios em Moçambique.
e que em conjunto colaboram em assessoria jurídica prestada em Moçambique. Isto é uma realidade. E eu tenho visto no LinkedIn, essencialmente no LinkedIn, referências de escritórios estrangeiros a atividades desenvolvidas em Moçambique. O que é que acontece? Um escritório estrangeiro não está sob a tutela da nossa Ordem dos Advogados. A nossa Ordem de Advogados não pode agir perante um escritório estrangeiro. O escritório estrangeiro, por sua vez, que está sujeito a um estatuto de uma Ordem de Advogados estrangeira, se tiver um regime de publicidade que lhe permite fazer aquilo que não nos é permitido a nós, então eles vão fazê-lo. E fazem. É comum encontrar-se no LinkedIn o escritório a dizer que o escritório A, em parceria com o escritório B moçambicano, assessorou o cliente C moçambicano relativamente a uma matéria D. No fundo, o escritório estrangeiro está a fazer referência a clientes moçambicanos e a matérias em Moçambique. Aquilo que nós, moçambicanos, que somos quem tem competência legal para assessorar em matérias jurídicas em Moçambique, não podemos fazer. Então, eu acho que a nossa atividade, nós na nossa atividade, não devemos ter medo da competência dos outros. Acho que nós devemos fazer por promover a nossa competência e termos capacidade de atuar em concorrência leal com os outros. Eu, portanto, nem vou falar aqui dos escritórios estrangeiros, não me interessa isso. A única coisa que me interessa é nós termos a possibilidade de, em especial com relação ao nosso mercado, nós podermos praticar publicidade, marketing, da mesma forma que os outros já o estão a fazer. E, portanto, acho que há aqui duas questões que... Isto lá está. Eu falo nisto nunca sem pôr de parte a obrigatoriedade de informação objetiva, verdadeira, factual, leal para com os colegas, sempre sujeita à supervisão do Conselho Nacional. Mas acho que devíamos ganhar espaço para isso, sob pena de, para Moçambique, e isto também acontece, para Moçambique, um cliente estrangeiro vai buscar advogados a outras jurisdições, que por sua vez vão encontrar formas de prestar assistência. Porque eles estão a conseguir divulgar aquilo que fazem em Moçambique, ainda que indiretamente. Portanto, isto é aquilo que me preocupa relativamente ao marketing jurídico. Há aqui uma outra coisa que me preocupa, não é que me preocupa, mas é o seguinte: nós agora, falando apenas dos advogados moçambicanos, estamos todos sujeitos às mesmas regras. Eu não tenho especial razão de queixa, e acho que os meus colegas do escritório também não têm. Acho sim que todos temos que estar sujeitos às mesmas regras e todos temos que estar também sujeitos às mesmas ações, ou seja, os advogados, relativamente a esta e outras matérias, devem ser tratados com equidade. E o que às vezes eu vejo é que alguns advogados tentam esticar, deixem passar a expressão, tentam esticar um bocadinho a corda. Se calhar eu já o tentei também e, portanto, não quero estar a... Mas, ou seja, tratar os advogados de forma igual. Se alguém não pode praticar uma determinada conduta de marketing, então os outros também não podem e, portanto, acho que devemos ser todos tratados. Não estou certo que isso aconteça, mas pronto, isso também depois depende da atuação de cada advogado. Bom, no fundo... isto é aquilo que eu gostaria de mencionar. Acho que já existe uma iniciativa para rever o Estatuto da Ordem dos Advogados e, eventualmente, esta matéria será também analisada. Será uma boa oportunidade para analisá-la, estudá-la, debater
e aprofundá-la e, quem sabe, alterar, se justificar. E sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados, no que diz respeito à publicidade, era isto que eu queria dizer. Agora, falando apenas um pouco da minha experiência como advogado, sócio de um escritório, gestor de um escritório, como é que nós fazemos marketing? Nós fazemos marketing, e acho até que nem somos dos melhores a fazê-lo aqui em Moçambique, mas acho que o marketing que nós procuramos fazer é divulgando a nossa imagem, é, por um lado, conforme já vos disse, garantir que somos classificados pelas revistas internacionais, é dando-nos a conhecer através de ações que praticamos. Nós não costumamos, ao contrário de outros escritórios que o fazem bem, nós não costumamos lançar newsletters. De vez em quando lançamos artigos, é uma forma, nestas plataformas digitais, é uma forma também de darmos a conhecer, de alguma forma, a nossa imagem, os nossos advogados, e pronto, e é um pouco deste modo que nós nos damos a conhecer. A apresentação, temos um site também que toda a gente pode aceder. A apresentação, nós procuramos também ter uma apresentação atraente para o site, para que quem quiser aceder fique bem impressionado, mas é desta forma que nós nos damos a conhecer e fazemos a nossa publicidade dentro daquilo que é regulado. Eu não sei, era tudo o que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Telmo. Conforme a abordagem que foi feita aqui pelos dois colegas, o Dr. Celso e o Dr. Telmo, trazem-nos aqui notas daquilo que é marketing jurídico, uma realidade, conforme me disse inicialmente, não muito discutida ao nível do nosso ordenamento jurídico, mas uma realidade prática que influencia o dia a dia da nossa atividade de advogado. Portanto, é necessário definir estratégias para o marketing, mas tendo em conta aos limites estabelecidos na lei, de forma que os deveres e princípios deontológicos estabelecidos na mesma lei não sejam violados. Os colegas fizeram aqui uma viagem, conceitos de marketing jurídico, uma viagem comparativa em relação de Moçambique em relação aos outros países, e ainda trouxeram aqui a sua experiência nesta matéria de marketing e publicidade. Portanto, daquilo que foi a apresentação dos colegas, talvez antes de passar a palavra para o auditório, a audiência, os colegas estão aqui presentes, os colegas que nos assistem ou nos acompanham através das plataformas digitais, talvez esclarecer aqui a relação que existe entre o marketing jurídico e a publicidade. Fizeram-se aqui várias abordagens. Nós chamamos a colação o artigo 78 do Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique, mas também fez-se a referência ao fato de não estar regulado esse marketing jurídico ao nível do nosso ordenamento jurídico, mas não ficou claro aqui qual é a relação entre estes dois institutos, se é que nós assim podemos dizer, que é para ver se nós saímos daqui esclarecidos em relação a isso, atendendo à importância que este tema tem no desenvolvimento da nossa atividade de advogado. Então, antes de passarmos a palavra para os colegas que nos acompanham, queria pedir, de forma que os colegas pudessem esclarecer a relação que existe entre essas duas realidades. Muito obrigado. Como eu disse na minha intervenção, existe uma linha muito tênue entre publicidade
e marketing jurídico. A verdade é que, pela leitura que eu fiz, o objetivo deles é comum, é dar a conhecer os serviços, é dar a conhecer a potenciais clientes de quem somos e o que é que nós fazemos. É bem verdade, sim, que a ausência de uma regulamentação a nível nacional dificulta-nos dizer com propriedade qual é a diferença. No entanto, a mim fica claro o que eles têm de comum, que é a captação de clientes. Nós estamos habituados a uma publicidade, digamos, de propaganda, que é, ao meu ver, o que os estatutos da Ordem dos Advogados realmente proíbem. Uma propaganda a nível da televisão, da rádio, engrandecendo-se, como o colega Telmo havia referido, dizer que, pronto, sou melhor que este, sou melhor que aquele. Enquanto que o marketing, além de ser um ramo de ciências de comunicação, e como a gente sabe, a ciência tem objeto, o objeto, nesse caso, é comunicação. Eles têm lá melhores estratégias técnicas, algumas das quais eu pude mencionar. Mas, para mim, o que fica importante de referir é que, no fundo, o objetivo é o mesmo. Só que, ao elaborarmos uma estratégia de marketing jurídico, temos que ter atenção os limites que, por lei, nos são impostos, muitas das vezes contrários ao que a publicidade normal nos permite fazer. Eu antes de responder à questão, gostaria de dizer algo que não disse há pouco, que é, eu acho pessoalmente que o melhor marketing, a melhor publicidade que um advogado pode ter é o passar da palavra de cliente para cliente, ou seja, um cliente que está satisfeito e passar a palavra de que está satisfeito, e eu acho que isso é a melhor forma de fazer marketing. Relativamente à questão que foi colocada, assim, eu lá está, não sou especialista na área, não vos sei dizer. A noção que eu tenho é que publicidade tem a ver com tornar pública a nossa atividade e, portanto, a nossa atividade que fazemos, a nossa imagem. Marketing tem a ver com marketing, ou seja, transmitir a nossa marca. Eu associo pessoalmente, e lá está, não sei se sim, se não, mas eu associo o marketing mais com a estratégia de dar a conhecer a nossa marca. Mas lá está, não sei dizer se sim, se não. Portanto, isto, voltando à questão, isto quer dizer que, a meu ver, a percepção que eu tenho é que existe uma relação muito íntima entre aquilo que é publicidade e aquilo que é marketing. Sendo que olho para marketing como uma estratégia de dar a conhecer a nossa marca. A estratégia e a ação, o resultado dessa estratégia. Ok, muito obrigado, colegas. O que ficou assente aqui é que existe uma relação íntima e muito profícua entre essas duas realidades, o marketing jurídico e a publicidade, porque atendendo os limites que o nosso estatuto impõe, o que pressupõe ou é imposto pelos estatutos que este marketing ou esta publicidade, atendendo à relação que existe, tenha por objetivo a divulgação objetiva dos serviços da marca, endereço, informações relativas ao escritório de advogados ou para os advogados que dedicam-se à prática isolada ao advogado em concreto. Para não monopolizarmos essa abordagem, vamos abrir espaço para que sejam apresentadas questões sobre a abordagem que foi feita aqui. Os colegas estão presentes e os colegas que estão nos acompanhando através das plataformas digitais. Portanto, está aberto o espaço,
pode apresentar questões, pode apresentar comentários. Os comentários são bem-vindos, atendendo a natureza desse tema que é pouco conhecido, é pouco discutido entre nós. Portanto, está aberto espaço para todos se pronunciarem, comentarem, apresentarem esclarecimentos sobre este tema. Muito obrigado. Obrigado. Naturalmente, primeiro, congratular pelas apresentações. De facto, este tema sempre suscita alguma emoção quando abordamos, porque todos nós, de uma e de outra maneira, fazemos promoção dos nossos serviços. O Conselho Jurisdicional emitiu duas deliberações. Falo de duas, essencialmente porque o doutor Tiago também abordou a questão dos pronunciamentos públicos e não necessariamente apenas a questão da publicidade. Naquela ocasião, o Conselho Jurisdicional, tendo em conta a sua interpretação do artigo 78 relativamente à publicidade, veio dizer e reafirmar que a publicidade não era proibida na advocacia. Não era proibida. Simplesmente, e como os colegas acabaram dizendo, nós naquela ocasião dizíamos que a publicidade devia ser informativa. Devia dar informação sobre os nossos serviços. Sou advogado, há quantos anos exerço, quais são as minhas áreas de atuação, o meu endereço. Nós entendíamos que, inclusive, essa publicidade informativa, que era diferente da publicidade promocional, aquelas que a gente acompanha nas entradas de supermercados, com micros, e aí sim, o meu produto é melhor que o produto A é melhor que o produto B. Na advocacia isto não era permitido. Mas que essa informação, inclusive, podia ser passada nos meios de comunicação, outdoors, revistas, jornais, desde que fosse informativa, desde que estivéssemos a informar, nós estivéssemos a comparar com A mais B. Portanto, esse era o entendimento e continua a ser. Relativamente à linha M, se registrei, também nessa ocasião pronunciámos sobre esta linha e dizíamos mesmo que era letra morta, porque aquilo que efetivamente acontece na prática é que todos os escritórios, de uma forma ativa, violam este número. Portanto, todos, se os escritórios participam em concursos, pelo menos do Banco de Moçambique, esta linha é certamente violada, porque o Banco Mundial exige sempre 2, 3 ou 4 referências de clientes que se tenha a trabalhar. Nós entendemos, eu entendo, é verdade que está lá, mas eu entendo que mesmo essa informação relativamente ao cliente, o que o Banco Mundial quer não é saber se eu prestei à sociedade ABC, é saber se eu realizei aquele trabalho. Portanto, também estou a dar informação para ela ponderar e decidir a quem é que vai naturalmente vencer o concurso. Portanto, nesta revisão dos estatutos, inclusive, também este faz parte dos termos de referência para se mexer neste artigo. Mas, naturalmente, vamos ter que ser um pouco mais ousados. Eu concordo que deve haver alguma contenção, mas há necessidade, exatamente por causa daquilo que o doutor Telmo disse. Nós não estamos a concorrer sozinhos. Nós estamos. Então não devemos ignorar isso. Há sociedades que estão a concorrer neste mercado e que estão fora.
Não temos mãos, portanto, não, os nossos braços não chegam a ela, mas estão a concorrer. E essa é que é a realidade. Relativamente aos pronunciamentos públicos a que fez referência, nós fazíamos também, numa outra deliberação do Conselho Jurisdicional, nós fazíamos referência aos pronunciamentos. Nós entendemos que alguns dos pronunciamentos que são feitos e que alguns colegas até entendem que é violação, em bom rigor, bem analisado o artigo 80 neste caso, nós entendemos que não é violação. Portanto, depende daquilo que o colega está a falar lá. Portanto, o que o artigo diz, há lá duas palavras, que é censurável e malicioso. São estas duas que o legislador pretende. Portanto, o que é pronunciamento malicioso e censurável? Portanto, e comentar na televisão, por exemplo, eu estou a sair de uma audiência e pergunto se eu concordei com a decisão, eu digo que não e vou recorrer. Este pronunciamento não é malicioso. Malicioso é fazer considerações objetivas sobre o mérito do processo, até do ponto de vista processual. Portanto, há alguns pronunciamentos que não são efetivamente. Então, nós podemos clarificar. O que o legislador entendeu é que, se nós quisermos entrar e até revelar determinados contornos, aí sim é que devemos pedir a autorização ao Conselho, já ao Conselho Nacional, neste caso. Então, para dizer que, de facto, durante muitos anos, e até fruto da nossa formação, porque o que nos incute é isto, é que não podemos fazer publicidade, não podemos fazer pronunciamento, mas nunca nos atemos a ir à norma, saber, mas o que é que a norma me proíbe, efetivamente? Mas eu já tenho isso. Nós, quando emitimos esse parecer, também houve uma revolução na classe. Por quê? Porque já estamos, de certa maneira, dogmatizados relativamente àquilo que o advogado pode ou não pode fazer. Mas eu penso que o Conselho Jurisdicional deve continuar esse caminho. Está aqui o presidente do Conselho Jurisdicional, devem continuar, devemos ter mais jurisprudência, não significa que aquela que já está lá, a jurisprudência muda sempre, portanto, amanhã até o Conselho Jurisdicional pode dizer, não, aquilo tudo que vocês escreveram lá para trás, hoje não serve. Mas temos que continuar a fazer essa reflexão, eu não vou monopolizar o espaço, só queria deixar uma questão, mas que tipo de publicidade? Ou quais são os limites de publicidade que vocês entendem? Acham que podemos ir mais? Porque este debate também tem este condão. Estamos em revisão. Temos que ser mais ousados do que está ali? Ou o que está ali é suficiente desde que a gente retire a linha M? Esta é a minha questão. Muito obrigado. E bem, mais questões, comentários? Mais questões, comentários? Este tema é um daqueles temas essenciais para a nossa atividade. Nós, como advogados, para nos fazermos ao mercado, é necessário que nos façamos visíveis. E para que nos façamos visíveis, é preciso que nós tenhamos conhecimento destas ferramentas, que têm muitas limitantes legais. É preciso saber como usar dessa ferramenta de publicidade, da ferramenta de marketing jurídico, de forma que depois nós não tenhamos consequências relativas a sanções na nossa esfera jurídica, porque a violação desses limites pode implicar necessariamente a violação dos deveres do advogado e, por sua vez, o cometimento de infrações e a instauração de processos disciplinares, isso ir desembocar na aplicação de sanções. Portanto, nós estamos a discutir isto enquanto ordens de advogados, numa circunstância em que temos estatutos em revisão, temos aqui a oportunidade de influenciar essa revisão no sentido que ajude o desenvolvimento da nossa atividade de advogado. Portanto, eu convido os colegas a usarem desta oportunidade para comentarem, para questionarem o que se lhe oferecer em relação a esta matéria, porque essa é uma oportunidade daquelas que não acontecem muitas vezes. Está aqui o IB,
Ele, como presidente do Conselho Nacional, Conselho Nacional tem lá muitas comissões de trabalho, uma delas é a Comissão de Legislação, que está trabalhando nessa matéria. Portanto, temos essa oportunidade de influenciar essa revisão de legislação, de forma que o Estatuto se adeque àquelas que são as nossas necessidades enquanto advogados. Portanto, mais uma vez, convido os colegas já a se pronunciarem sobre o assunto, antes mesmo de os oradores aqui responderem à questão que foi colocada pelo IB e comentarem, passa a repetição, os comentários foram apresentados aqui pelo IB. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, tecer aqui algumas lisonjas aí ao Dr. Telmo e ao Dr. Ilustre Dr. Celso pela maravilhosa explanação e pelos esclarecimentos que nos prestaram. Dizer que depois da intervenção que me antecede, muitos aspectos, muitos questionamentos, algumas zonas assim, de penumbras que se levantaram enquanto os ilustres doutores falavam, foram ficando para trás, mas a minha intervenção mesmo, ou a minha preocupação, era no sentido de todos nós refletirmos, já que decorre a revisão, estamos no contexto das revisões, refletirmos sobre sermos mais ousados, ou seja, o nosso estatuto ser mais ousado, nos dar mais abertura. E depois pensarmos de forma muito nacionalista, sincera e honesta, se olharmos para todos aqueles que decidem por esta carreira, né, que cursam a Faculdade de Direito, depois decidem trilhar pela advocacia, há sempre algum objetivo. Há sempre algum objetivo. Né? E falando francamente, a maioria é questão de trabalho, é questão de emprego. Não podemos deixar isso de lado. Podemos falar tudo que quisermos abordar aqui, mas não podemos deixar de lado que há aqui a questão de emprego, de trabalho por detrás. E alguém que é formado muito bem, depois é advogado, torna-se advogado, ou então trabalha em algum escritório, é preciso algum rendimento, é preciso algum ganho. Agora, como é que este advogado vai gerar lucro, vai gerar valor? Até porque o tema marketing jurídico, né? Esta geração de valor sobre um produto, sobre um serviço, pese embora nós entendemos que ele foi restringido para satisfazer aqui algum interesse, né? Que é para não ser mais vago como ele é, porque o marketing, ele de facto ele visa gerar valor sobre um produto, sobre um serviço, vender mais. Portanto, não há assim grandes fronteiras entre marketing e publicidade, pese embora publicidade, sob o ponto de vista técnico e funcional, gera conteúdos, mas não haveria assim grande fronteira aqui. Agora, como é que esse advogado, como é que o escritório do advogado, que por detrás está subjacente a questão de emprego, ganho, vida, ganha-pão, ele vai poder trabalhar, vai poder ter os seus clientes, vai poder crescer, desenvolver, vai poder, enfim, cumprir, honrar os seus compromissos em termos de despesas, etc., sem que faça alguma publicidade, marketing, como queramos, para ter mais clientes. Portanto, eu falo isto para sermos mais ousados, para pensarmos nisso. Porque aqui, se permanecermos ou se deixarmos como as coisas estão, vamos ver que apenas um grupo de advogados, talvez da classe alta ou ligados a multinacionais, né, a grandes companhias, esses é que talvez poderão ter grandes proveitos por aí. E aquele advogado da classe média, da classe baixa, aquele advogado que emerge do povo, como é importante
pensarmos nisto. Até porque, se formos aí olhar para o mundo, como foi dito aqui, também tive o cuidado assim, de ver rapidamente e já tinha ouvido falar, acompanhado, por exemplo, nos Estados Unidos. Dizem que o advogado não consegue se ver advogado sem publicidade, ou seja, vão à televisão, distribuem panfletos na rua, etc. Pelo que, por força desta semana, é meu entendimento que deveríamos pensar seriamente, sermos mais ousados, já que se disse muito bem, decora a revisão, para que, de facto, esse assunto possa ser tratado, tendo em conta a nossa realidade, tendo em conta a situação do nosso advogado, tendo em conta que aqueles interesses que nós todos sabemos, isso até vai levar para alguma justiça, vai levar para alguma situação de equidade entre os advogados. Aliás, falando de publicidade, marketing, há sempre questão concorrencial. De alguém sempre vai dizer que os serviços deles são melhores do que os outros. Então, são daqueles aspectos que dificilmente, falando de marketing e publicidade, pese embora neste momento o nosso estatuto coloca esses limites para que não firamos a ética e a deontologia, compreendemos isso. Mas, por favor, seria bom se fôssemos mais ousados. É este meu lamento, é este meu pedido. Sejamos mais ousados, não nos limitarmos, porque isto beneficia só alguma classe. E os advogados da classe média, os advogados emergentes, os advogados que vêm do povo. Portanto, era isso que eu queria comentar e apresentar aqui o meu pedido para que reflitamos todos nisso, ser mais ousados, de fato, haver marketing e publicidade do advogado, do serviço do advogado. Obrigado. Muito obrigado, colega. Antes que passe o microfone para outra pessoa, pedimos para que se identifique, de forma que as questões que apresentou, a questão que apresentou possa ser respondida de forma direcionada. Muito obrigado. Arão Ubis, advogado estagiário, Viagem. Obrigado. Raul Arão Ubis, Arão. advogado estagiário, Viagem. Obrigado. Enquanto os outros colegas se posicionam para poder tecer os seus comentários ou apresentar as suas questões de economia de tempo, eu vou pedir aqui aos oradores para responder às questões que já foram apresentadas pelo IB e pelo colega. Depois vamos voltar à plateia se ainda tivermos tempo para o efeito. Muito obrigado, doutor. Bom, relativamente à questão que nos foi apresentada pelo ilustre IBI, foi importante a sua intervenção, na medida que deu-nos a conhecer de forma clara que análises feitas dão conta que a linha M do número 2 é letra morta. Portanto, não há muito a dizer. Se é letra morta, na revisão, ela deve morrer de facto. Deve morrer de facto, abrindo-nos mais portas para a referida publicidade a que se menciona. É importante também referir que, como o IB também já havia mencionado, ficou captado na nossa mente que, de forma geral, a publicidade é proibida. No entanto, se podemos ter outdoors de escritórios, de advogados, com a devida informação acautelada, eu acho que há um trabalho que deve ser feito a nível da comissão que eu já propus, de dar a conhecer, ou talvez de simplificar essa linguagem na revisão dos estatutos que a gente vai fazer, porque de facto o que ficou na mente de muitos advogados, ainda há pouco tempo num grupo de advogados que lá temos um colega
que alusiva à data, foi lá escrevendo aquilo que são os deveres dos advogados, etc. E apareceu um colega a dizer que aquilo seria publicidade, e é a publicidade que não é permitida. Então, isso por quê? Porque está incutido nas nossas mentes que não podemos, por exemplo, ter um flyer com o fundo do meu escritório e a dizer quais são as prerrogativas de um advogado, que logo vão correr e dizer que é publicidade, enquanto não é. Relativamente ao que o colega, aos comentários do colega, o Bice, eu já havia proposto a criação desta comissão, efetivamente para dar acompanhamento, principalmente ao advogado, ao, ao advogado novo, advogado, né? Jovem advogado, essas questões de gestão, essas questões de gestão que muitas das vezes não temos conhecimento quando estamos a sair do estágio da ordem. Então, talvez não concordar que hajam advogados de nível A, B e C, eu não concordo com isso. Se todos fizemos o exame, se passamos o exame, quer dizer que estamos capacitados para estar no mercado. Não concordo com essa estratificação. Do meu ponto de vista, não existe isso. O que deve existir, sim, é união de forças por vista a capacitar aquilo que é novo. E vamos precisar, sim, de advogados mais experientes, vamos precisar de advogados de escritórios que já tenham uma estrutura de gestão melhorada, vamos precisar de escritórios que já tenham algum caminho andado no que concerne à publicidade, a formar esses novos advogados, a lhes dar ferramentas e estaríamos todos capacitados para concorrer no mesmo mercado. É tudo. Bom, relativamente a sermos mais audazes, ou não foi esta a expressão usada, mas foi esta a ideia com que eu fiquei, eu acho que sim, que devemos ser, e isso é que me preocupa, em especial, constatando que existem sociedades estrangeiras, escritórios estrangeiros, a fazer uma publicidade que nós não somos capazes de fazer por estarmos, nos termos da letra da lei, impedidos de o fazer. Agora, eu acho que devemos ser mais audazes, mas, e até tendo em conta o que vi em direito comparado, eu acho que há determinados aspectos que devemos manter. Esta é a minha opinião, com respeito pela opinião de todos os outros. Eu acho que a nossa publicidade ao marketing deve ser informativa, essencialmente informativa. Acho que deve ser objetiva, verdadeira, respeitar os princípios deontológicos, o segredo profissional, obviamente, isto é uma obrigação que recai sobre todos nós, e eu acho que estes princípios devem ser respeitados. Eu pessoalmente não gostaria de ver a nossa classe em práticas publicitárias de dizer que o meu serviço é melhor que o dos outros, o meu serviço é o melhor. Eu acho que não nos ficaria bem. Eu pessoalmente não gostaria de ver esse tipo de publicidade. Agora, dê-nos, e por outro lado, estes princípios podem ser encontrados noutras jurisdições. Portanto, acho que quanto a isso, esta é a minha ideia. Agora, pronto, relativamente à linha M, pronto, era uma informação que eu não tinha presente, a que o Ilustre Bastonário fez referência, fico a saber e fico satisfeito por saber disso. Acho que pronto, tem-se que ajustar a letra da lei e mesmo no que diz respeito à linha M, eu acho que há determinadas coisas que podem se manter da linha M. Portanto, para falar de um cliente e de assuntos que dizem respeito a um cliente, acho que faz sentido termos autorização do cliente. E, portanto, acho que isso deve-se manter. Acho que, eu diria quase que, agora de uma leitura rápida que volto a fazer à linha, eu diria que a primeira metade da linha acho que se calhar faz sentido manter-se, a segunda metade, se calhar, na minha opinião, já não faria tanto sentido. Mas pronto. Agora, só uma outra questão relativamente à possibilidade de todos os advogados poderem praticar
Sim, isso depende muito do nosso trabalho, eu acho. E só gostaria de fazer uma referência no sentido de incentivar, se calhar alguns dos presentes são estudantes, estão a estudar ainda, e eu gostaria de incentivá-los a não desistirem, a batalharem pelo que pretendem. Assim, e eu não quero fazer nenhuma publicidade, mas nós entrevistamos, todas as semanas entrevistamos pessoas, alunos recém-formados, para conhecê-los, para saber se eles têm capacidades ou não aos nossos olhos, e não necessariamente porque estamos a precisar, mas podemos vir a precisar um dia, e no dia em que viermos a precisar, então nós já temos uma base de dados criada por nós para os podermos contactar e não perder tempo com isso. E isso resulta muito de candidaturas espontâneas dos estudantes, ou seja, acabam o curso e eles mandam os currículos, submetem os currículos e, portanto, são chamados. Nós fazemos muito isso. Acho que há espaço para todos, e especialmente para aqueles que trabalham, que têm vontade de trabalhar, vontade de aprender e de evoluir. Muito obrigado, Dr. Telmo. Muito obrigado, Dr. Celso. Eu tenho indicação de que o nosso fundo de tempo está esgotado, portanto não vamos devolver a palavra ao auditório, porque já não podemos, já não temos tempo para o efeito. Essencialmente ficou aqui assente que a publicidade é uma ferramenta indispensável para a nossa atividade enquanto advogados, enquanto sociedade de advogados. Nós temos um regime jurídico que permite a publicidade, mas sujeita essa publicidade a determinados limites deontológicos e éticos, conforme o regime previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados. Não há estratificação de advogados, não existe advogado A, B e C, advogado baixo, médio, alto, somos todos advogados. A partir do momento em que somos encartados para exercer a profissão, temos as mesmas oportunidades para exercer a profissão. Agora é preciso que se criem condições para que tenhamos também as mesmas ferramentas. E uma das ferramentas essenciais, nós estamos a discutir aqui marketing jurídico, é o conhecimento, né? Conhecimento de gestão, conhecimento de estratégias de marketing, de forma que nós nos façamos ao mercado em mais ou menos as circunstâncias desejáveis para podermos aceder a potenciais clientes e poder desenvolver a nossa atividade. Então, ficam essas notas assentes. Agradecer aqui os oradores pelas brilhantes apresentações, agradecer aqui ao auditório por terem comparecido, os que nos vê através de plataformas digitais, também agradecer e muito obrigado. Mais uma vez, feliz Dia do Advogado. Obrigado. Ela a retirar-se, secundar as palavras do moderador, agradecer aos doutores Telmo Ferreira e Celso Lucas Timana pelas apresentações que efetuaram, bastante elucidativas, e agradecimentos esses que são extensivos ao doutor Hermenegildo Guilaz pela forma sábia com que moderou o debate. Vamos agora passar para o próximo painel, que está subordinado ao tema Inovação e ESG, ambiental, social e governança no mundo jurídico, promovendo uma abordagem responsável e sustentável. Este tema será composto pelo painel em que teremos a doutora Edith Langa, o doutor Leonardo Nhavoto, moderado pela doutora Nocita Ceia, os quais convido desde já a tomarem os seus lugares.